Amém. Teus altares, interpretação musical nesse nosso início de culto hoje à noite, de transmissão por esta live da pregação da palavra do Senhor Deus. Jorge Camargo, interpretando a música Teus Altares. Isso me fez agora, ouvindo a música antes da nossa introdução, me fez lembrar daqueles dias, abençoados dias, das apresentações do nosso programa de rádio. Findava-se a música e nós então, retornando com a voz de estúdio, e então refazíamos ali a música, o título da música, quem estava cantando, e esta interpretação e a música Teus Altares, Salmo 84, é impossível não vir à nossa mente: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A
Minha alma estalelante desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O Salmo 84, que você ouviu nessa belíssima interpretação musical do Jorge Camargo, introduzindo a nossa live nessa noite para a pregação da palavra do Senhor. Cumprimentamos a todos quantos já de imediato já entraram em contato conosco. Você já está em sintonia conosco, já está sintonizado, tá? Tem um pessoal de casa, ainda estamos com as transmissões online dos cultos da palavra do Senhor, nos cultos ao Senhor Deus. E nesta noite nós iremos, eu e você, a segunda e última mensagem no texto de Josué, capítulo 6, falando da destruição de Jericó. Aquelas muralhas que vieram ao chão, e o combate, a luta, a obra do Deus de maravilhas. Nós estamos ressaltando, por alguns domingos irei fazer isso, o Deus de maravilhas, tomando conhecimento de pelo menos 7 maravilhas de Deus na palavra, para nossa compreensão e entendimento, e também lições que podemos extrair quando atentamos para estes feitos magníficos, miraculosos, o Deus de maravilhas. O Salmo 40, verso 5, é de onde partimos para esta compreensão na palavra do Senhor Deus. O salmista experimentou o livramento de Deus, a obra, o agir de Deus, ressaltou a confiança daquele que tem assim procedido. Bem-aventurado aquele que tem posto no Senhor a sua confiança. E no verso 5, o salmista então apresentou-se perante o Senhor Deus com estas palavras: muitas são, Senhor meu Deus, as tuas maravilhas. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. E nós estamos então ressaltando na palavra os feitos do Deus de maravilhas, o agir do Deus de maravilhas, maravilhas do Deus bendito que emanam do seu trono de glória, que procedem do seu trono de glória, atingindo o seu povo aqui na terra. Deus do céu e Deus da terra, do seu agir, da sua obra, dos seus feitos miraculosos. Vamos então agora a nossa leitura em Josué capítulo 6, eu vou até o verso 10. O verso 10. É incrível a colocação da palavra do Senhor Deus para Israel no verso 10. Eu li não sei quantas vezes, quantas eu pude em casa, eu li o verso 10. Quase que eu memorizo ele. Josué capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Josué 6, verso 1, leio para você na palavra do Senhor Deus. Aqui nós temos uma cidade chamada Jericó, que está bloqueada, está fechada. Ora, Jericó cerrou-se, bloqueada, fechada, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó,
E Deus diz para ele: Jericó e ao seu rei, aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Instruções do Senhor instruções do Senhor dadas a Josué. Das instruções do Senhor dadas a Josué, Josué agora vai fazer a sua comunicação com aqueles com quem ele tem que comunicar essa informação tão importante que ele acabara de receber do Senhor. Então chamou Josué, filho de Num, aos sacerdotes e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Agora então, o verso 10, que eu falei para você, que eu li por várias vezes. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Fez-me lembrar de um acampamento que me convidaram de certa feita a participar. Eu nunca participei, mas um dia, quem sabe, lá chegarei. Acampamento do silêncio. Não é que todo tempo eles ficam mudos, silenciosos, mas eles têm uma inclinação muito real, valorizando momentos estabelecidos de total silêncio. Sempre que eu vejo aqui na Bíblia o verso 10, do procedimento que eles teriam, eu lembro do acampamento do silêncio. Um dia eu participo desse acampamento. Vamos orar nesse momento, para então, eu fico sempre empolgado, atentando, eu não sei o que vai acontecer durante a pregação da palavra, eu quero que Deus fale comigo, algo do Senhor para nós hoje à noite. Eu creio que você também. Eu vou orar por você, do outro lado, nos acompanhando, por nós que estamos aqui. Eu venho sempre com o meu assessor direto, o Felipe de Jesus, já falei para você dele a semana passada, nos acompanha. Nós vamos orar agora. Puxa vida, já foi ali 15 minutos, o tempo corre. Vamos então remir o tempo hoje à noite, porquanto os dias são maus. Oremos. Obrigado, Senhor, pela alegria do Senhor nesse dia que fez o Senhor. Obrigado, Pai bendito, direção e obra do Senhor para as nossas vidas. E nesse momento, ó Deus, quanta responsabilidade pesa sobre nós, ó Deus. Pregar a Tua palavra para um público que, na sua maioria, ou
por que não dizer todos agora que estão nos acompanhando? Acompanham-no, eles nos acompanham pela transmissão. Oramos pela casa de apoio, ó Deus, que tenha dado certo deles estarem nos acompanhando, aqueles homens pelos quais temos orado, pela obra de livramento do Senhor. Oramos também por amados que, onde estão, tenham a condição, ó Deus, neste tempo nosso de pregação, receberem do Senhor a palavra, viva e eficaz, poderosa para as nossas vidas. Nos conduz, ó Deus, visita-nos hoje à noite, Pai, como também os leitos de hospitais com aqueles que estão hospitalizados, muitos à beira da morte. Tenha misericórdia, Deus, oramos pela obra do agir do Senhor, do Deus do impossível. Já para muitos se esgotou os recursos humanos, somente o agir do Deus do impossível, do Deus que opera maravilhas. No nome de Jesus, oramos nesse momento, na alegria do Senhor. Amém. Na verdade, eu estou indo para a segunda mensagem, ela tem o âmbito, o aspecto de uma sequência da primeira para a segunda. Eu já vou de imediato com você. Nós, na última mensagem, falamos, ou pelo menos chegamos ao término daquela mensagem, ressaltando a fé e a obediência, tanto de Josué quanto da nação de Israel, diante do agir de Deus. A mesmíssima coisa, o mesmo fato vem para nós hoje à noite, mas eu quero colocar para você alguns pontos que são característicos próprios da mensagem de hoje à noite. E conforme eu for acentuando para você estes pontos, eu vou refazer alguns dados, algumas informações que eu apresentei na primeira mensagem. Josué capítulo 5, capítulo 6, na preparação para o combate, para a batalha, para derrubar as muralhas de Jericó, para Josué então destruir Jericó, ele teve todo o cuidado, toda a precisão de se preparar. Josué se preparou. Nós vimos a semana passada sobre isso, a preparação dele, enviou espias que foram lá na terra, tudo quanto foi da alçada, tudo quanto Josué dependia dele ser feito, ele fez. Tomou toda a admoestação necessária diante do Senhor. Mas o capítulo 5, verso 14, apresenta-se um varão perante ele, e ele pergunta para esse varão, um homem que se põe diante dele, tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, estou no verso 13, indo para o verso 14, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E no verso 14, e disse ele, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Que diz meu Senhor ao seu servo? Aqui nós temos então, partindo de Josué e atingindo a nação toda, algo que nos chama atenção, amados. Um povo submisso a Deus. Um povo, a partir deste ato de Josué, um povo que deseja submeter-se a Deus. Eu e você temos conhecimento que Josué era experiente
e conhecedor de estratégias de guerras. Josué era um guerreiro, ele já havia participado de outras batalhas, embora a de Jericó talvez tenha sido aquela que mais marcou a sua vida, uma das que mais marcou. Josué era um experiente, ele tinha experiência, ele era conhecedor de estratégias de guerras. Mas quando aquele ser celeste se apresentou, Josué imediatamente se submeteu à sua autoridade. E Josué compreende algo importante do Senhor. Aquela batalha, como em todas as batalhas, precisamos depender do Senhor. Depois você tem Deus falando com Josué, trazendo para nós, para os nossos dias, para o presente tempo que estamos vivendo. Por mais que sejamos capazes e experientes, necessitamos ser dependentes de Deus, pois as estratégias do homem são falhas e errôneas, mas as estratégias do Senhor dos exércitos nunca falham. Nunca falham. Josué então submete-se. No verso 15, então disse o príncipe do exército do Senhor, capítulo 5, verso 15: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Sujeição e obediência é um prato predileto para Josué. Parece ser, evidentemente, o prato preferido de Josué. Ele não tem dificuldade em submeter-se, sujeitar-se, obedecer. Inclusive, a obediência foi algo muito forte que marcou Josué em todos os seus dias, algo que marcou a vida de Josué. E aí você tem então, no capítulo 6, o Senhor falando com Josué. Deus fala com aquele que é o líder, com aquele que agora tem sobre os seus ombros a incumbência, a responsabilidade sobre toda a direção que envolve o relacionamento de Deus com a nação toda. É Josué que assumiu a liderança do povo de Israel com a missão de levá-los para a terra que mana leite e mel, na condução do Senhor. Ele entendeu quem ele era, amados. Tão somente um instrumento usado por Deus, como eu e você, um povo submisso, sujeito ao Senhor. Uma outra consideração: um povo obediente a Deus. Josué obedece a Deus em todos os detalhes. Quando eu digo em todos os detalhes, é porque Deus passa para ele informações e detalhes de como deverá ele e a nação e os homens de guerra procederem no combate contra Jericó. E ele obedece a Deus em todos os detalhes, ainda que parecesse loucura aos olhos humanos. E de fato, aquilo parecia, quando você lê Deus falando com ele, dando esses detalhes, informações de procedimento, aquilo não era uma estratégia lógica para um combate, era algo estranho. Todo Israel deveria marchar ao redor das muralhas durante 6 dias seguidos, e no 7º dia deveriam repetir a mesma volta por 7 vezes.
Aliás, no sétimo dia. 6 dias, eles dão uma volta. Durante 6 dias seguidos, eles marcham ao redor das muralhas uma vez. Durante 6 dias seguidos. E no sétimo dia, deveriam repetir a mesma volta por 7 vezes. Já imaginou algo assim, irmãos? E o interessante é que os sacerdotes iam à frente, conduzindo a Arca da Aliança, junto com os sacerdotes que estavam com a incumbência, com a responsabilidade de tocar as buzinas. E logo atrás, vinha todo o povo de Israel. Veja bem, eles tinham a Arca da Aliança. O povo de Israel jamais teria alcançado vitória alguma se a Arca da Aliança não estivesse presente, pois a arca, era símbolo da presença de Deus. Amém? A arca simbolizava a presença de Deus com eles. Jamais triunfaremos sobre as forças malignas se a presença de Deus não estiver conosco. Necessitamos tremendamente, nos combates que temos pela frente, da presença de Deus, da manifestação da presença de Deus. E a arca simbolizava para eles a presença de Deus. E Deus disse: olha, a arca vai assim, assim, assim. Mostrou como deveriam proceder. Toda aquela estratégia, todo aquele planejamento que Josué passou para Israel, não era algo da imaginação fértil de Josué. Era a palavra de Deus. Era a comunicação de Deus, dando-lhes instruções como deveriam proceder. Os sacerdotes, eles tinham sacerdotes que estavam conduzindo a arca e sacerdotes que estavam com a incumbência, com a responsabilidade de tocar as buzinas. Os sacerdotes eram autoridades constituídas por Deus, por isso Deus havia ordenado que marchassem à frente do povo. Veja bem, eu disse que eles eram o quê? Autoridades constituídas por Deus. Muito importante essa consideração, amados. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, menosprezam as autoridades espirituais constituídas por Deus. Devemos ter humildade e respeitar as autoridades espirituais que Deus constituiu acima de nós, pois somente assim chegaremos a grandes vitórias. Todas as autoridades que existem, desde o terreno espiritual ao dia a dia seu, são constituídas por Deus. A Bíblia fala sobre isso em Romanos capítulo 13, que devemos sujeitar as autoridades constituídas por Deus, desde que tais autoridades não entrem em conflito com a palavra de Deus. Devemos nos sujeitar a tais autoridades. Timóteo, na epístola a Timóteo, no capítulo 2, admoesto-te, pois, de tudo que se faça orações, deprecações, intercessões, pelos que estão em eminência, pelos reis, governantes, presidentes. Devemos orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade.
Mas não é este o conceito para muitas pessoas. A Bíblia nos exorta a orarmos pelas autoridades constituídas por Deus. Estes sacerdotes eram homens constituídos por Deus, tomam seus postos de trabalho, de ocupação diante de Deus, e Israel tem essa compreensão de sujeitarem as autoridades constituídas por Deus. Aqui a posição do sacerdote, eles tocam as buzinas de carneiro, os que levam a arca. Eu disse para você que Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz, ordem, harmonia. Deus trabalha com princípios. E estou dizendo que esse povo é um povo obediente, é um povo submisso, é um povo obediente. Foi dado ao povo também, você já imaginou a quantidade daquele povo? No verso 10, foi dado para eles uma ordem, a ordem do silêncio. Eu li para você o verso 10, quando Josué fala com o povo e dá a ordem para eles, dizendo: não gritareis. Gritar é só no último dia, depois da 7ª volta, tocando os sacerdotes às buzinas, vocês receberão ordem para gritar. Mas enquanto não chega esse momento, é tempo de silêncio, não gritareis. Ele vai mais adiante: não fareis ouvir a vossa voz. Não é para fazer o percurso rodeando a cidade uma vez durante 6 dias, no maior bate-papo, um com o outro com um. Não, é em silêncio. Nem fareis ouvir a vossa voz. Quer mais intensificação do que esta que eu leio agora? Nem sairá palavra alguma da vossa boca. É silêncio, amados. É silêncio. Que precisão de ordem. Amém. Deus deu essa ordem. O procedimento, como eles deveriam agir. E nesse povo, no desfecho da situação, o povo de Deus, ordem do silêncio. Imagine por quanta zombaria e humilhação eles passaram, sendo xingados, menosprezados, e eles em silêncio. Eles não podiam revidar. Deus havia ordenado que marchassem em total silêncio. E eles então são obedientes, provando a sua confiança e a sua fé no Senhor. Tem momentos, amado, que é para ficar em silêncio. Tem tanta gente nesses dias de pandemia, abrindo a boca para falar besteira, para falar asneira. Talvez seja o momento de estarmos em silêncio. E tal dia vai acontecer algo assim, e então você vai deparar com uma série de acontecimentos. Nem base bíblica para tal pronunciamento estes que se apresentam dessa maneira têm, e criam pânico em muitas pessoas. Uma vez uma senhora toda preocupada veio conversar comigo via WhatsApp para falar de uma mensagem que ela havia recebido,
e essa mensagem dizia para tomar providência e comprar alimentos e estocar em casa, porque no dia tal, que seria uma segunda-feira, haveria então uma escuridão total no planeta Terra. De vez em quando você então recebe uma mensagem. Esse dia eu recebi uma, quando eu fui ver já tinha passado o dia, que eu deveria desligar meu celular, porque haveria uma radiação na Terra e tal. Quando eu fui ver já tinha passado aquele dia, eu estava atrasado, nada daquilo aconteceu. Depois uma outra mensagem: será que não é o momento para estes estarem em silêncio? Por 6 dias, em silêncio, a instrução de Deus, uma volta em cada um desses dias, e eles retornavam ao arraial. Houve um momento de silêncio. Deus que é Deus por 400 anos. Você pode imaginar sobre isto? Deus esteve em silêncio 400 anos. Não há menção profética da palavra do Senhor de Malaquias a Mateus. E diante da situação que nós estamos vivendo agora, será que não é para que nós, eu e você, nos inclinemos muito mais a falar com Deus, do que querer a todo custo falar algo de Deus para o povo, quando então não é algo de Deus? É para que eu e você estejamos em silêncio. Há momentos que nenhuma palavra deve sair da nossa boca, como se fosse palavra de Deus. Estes homens de Israel foram obedientes, demonstraram a sua confiança, a sua fé no Senhor. A queda das muralhas de Jericó. Deixe-me ir lá com você para o capítulo 4, verso 13. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Ora, Jericó cerrou-se, capítulo 6, verso 1, estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Com mais de 40.000 homens preparados para a batalha, Jericó foi totalmente bloqueada. E ninguém podia entrar nem sair da cidade. Eu mencionei para você a semana passada que os habitantes daquela região, incluindo Jericó, eles eram extremamente depravados e idólatras. Eles sacrificavam suas crianças ao deus, letra minúscula, Moloque, com todo o requinte de crueldade. Eles fritavam suas crianças no ídolo de ferro incandescente, algo terrível, triste. E por essa razão, essas cidades foram, incluindo Jericó e outras mais daquela região, estavam na lista para serem destruídas, e foram destruídas. Jericó, que eu mencionei para você na semana passada, que foram fortificadas pelos cananeus às margens do rio Jordão, a antiga cidade da Judéia, também conhecida como Cidade das Palmeiras, ou então chamada por alguns de Pequeno Quintal, Jardinzinho. Jericó era considerada como uma cidade invencível, com aquelas muralhas de mais de 6 metros de altura, com muralhas indestrutíveis. Mas o que o Senhor fala para Josué? Tenho dado a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes e valorosos nas tuas mãos.
Então, seguindo as instruções dadas por Deus, Josué marchou com seus guerreiros ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias seguidos. Você vê isto comigo? E no 7º dia, a cidade foi rodeada 7 vezes. Lá no capítulo 6, versos 14 e 15, e a palavra de Deus no capítulo 6, versos 14 e 15 diz: assim rodearam outra vez a cidade, e no 2º dia tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Ao fim da 7ª volta, 7 sacerdotes tocaram suas trombetas. Logo após ao toque das trombetas pelos 7 sacerdotes, os israelitas bradam em alta voz. Josué 6:20. Josué 6:20. Mas deixe-me dizer para você algo aqui importante. Verso 16 primeiro, eu vou chegar no Josué 6:20, verso 16. Sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor. Verso 17. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que vos não metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis. Porém, então a prata, todo o ouro, os vasos de metal e de ferro, Josué então diz que eles serão consagrados ao Senhor. No verso 19, irão ao tesouro do Senhor. No verso 20 então, gritou pois o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si. Tomaram a cidade. Somente Raabe, a prostituta, e os que com ela estavam em casa foram preservados. Ouro, prata, utensílios de ferro, foram de metal, vasos de metal e de ferro, foram separados para o tesouro da casa do Senhor. O povo gritou. Aí eu e você lá no meio desse povo, na hora de gritar, hein, amados? Nós íamos encher o pulmão de ar e fazer ecoar o som mais forte possível, a nossa voz, no meio de Israel. Eu já me vejo lá no meio deles, bradando, gritando. Se bem que aqui é a oitava acima que a gente faz, viu? Mas aqui na caixa do tórax, né? Se fizer na garganta, você perde a voz. Tem que chegar aqui na caixa torácica. Na garganta você perde a voz. Há um cuidado todo voltado para a voz. É na corrente de ar também que é feito isso. Não sei se o deles foi assim, eu só sei que eles gritaram. E no grito deles estava o agir de Deus derrubando toda a pompa daquela fortaleza que agora era uma muralha, desabando, caindo, prostrando-se perante Israel. E aí é algo interessante que, por fim, Josué fez um juramento solene, amaldiçoando quem tentasse levantar novamente a cidade de Jericó. Verso 26.
E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. O momento em que Josué pronunciou essas palavras de maldição contra quem levantasse e reedificasse Jericó, foi no ano de 1400, por volta, de 1451 antes de Cristo. Um tempo muito extenso se passou, mais ou menos 500 anos, lá no ano 950 antes de Cristo, nos dias do rei Acabe, tinha que ser nos dias dele, onde a depravação e a idolatria perdurava em Israel, no reino do norte. E então, um homem por nome Iel ou Ilhéu? Deixa eu ver aqui. Iel. Um homem por nome Iel achou que o que Josué havia pronunciado 500 anos atrás caducou, perdeu efeito, Deus nem lembra mais disso. E ele tomou o ímpeto: vou reedificar Jericó. E quando ele lançou os fundamentos para reedificar Jericó, morre o seu filho Abirão. Ele perde o seu filho primogênito. Abirão morre. Com dor, ele perde o seu filho primogênito. Cumpre-se o que Josué havia dito: ao lançar o fundamento, perderá o seu filho primogênito. Não é o que Josué disse aqui? Perdendo o seu primogênito, verso 26, afundará. Mas o homem não parou. Mesmo tendo perdido o seu filho primogênito, parece que ele então foi tomado por uma teimosia, uma atitude de resistência contra a palavra de Deus. E sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. E quando ele terminou a reedificação de Jericó, ele perdeu Segube. Eu leio para você, 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Em seus dias do rei Acabe, Iel, o betelita de Betel, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Era a palavra de Deus. A conquista de Jericó foi uma prova de perseverança e de fé de Israel, do povo de Israel, a Deus. Ao obedecerem a Deus, Josué e o povo foram capazes de transpor as muralhas e se tornaram um grande exemplo de fé. Lá no Salmo 18, verso 29, deixe-me ler para você. Salmo 18, 29, já estamos caminhando para o término, graças a Deus, porque semana que vem tem outra maravilha para a gente contemplar. Salmo 18, verso 29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. Hebreus capítulo 11, verso 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante
7 dias. 7 dias. Aqueles se movimentaram por todos os dias. Não houve descanso, amados. Dia 1º, dia 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Por todos os dias. Ordem do Senhor. E a obediência e a fé deles é algo que nós precisamos trazer para nós, para a nossa vida, para o nosso viver. Precisamos de uma compreensão do Senhor para nossas vidas. Precisamos, nesses dias em que nós estamos vivendo, devastados por um clima de tanta inquietação, no setor também religioso. As pessoas querem dar uma resposta para o que está acontecendo. Fé e obediência. As muralhas de Jericó não caíram por causa das 7 voltas, mas sim por causa da fé e obediência do povo a Deus. A fé e obediência desse povo ao Senhor Deus. Às vezes o que Deus nos pede parece loucura aos olhos humanos. É verdade. Mas ainda que parece algo incomum, devemos obedecer à voz do Senhor. Por um tempo, Deus decretou que eles ficariam em total silêncio. E no outro tempo, era o tempo deles soltarem a voz. Aquele grito que estava preso na garganta. Chegou o momento dele ser realidade para eles. Deus tem tudo sob o seu controle e quer sempre nos dar a vitória. Meu amado, tem muita gente colocando a confiança em recursos humanos. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Alguns estão confiando que, por terem dinheiro, podem conseguir o melhor recurso, o melhor hospital e o melhor tratamento contra o vírus Covid-19. O meu maior recurso, a minha maior providência é aquele socorro que vem do Senhor. O povo escutou o sonido da trombeta, todos de uma vez só, ouvindo o alarido, gritaram. As muralhas caíram, porque Deus cumpre, Deus zela e cumpre a sua palavra. Eu disse a semana passada, nós estamos aqui no planeta Terra de passagem. Amém? Paulo disse que a nossa cidade está nos céus. Nós somos peregrinos, forasteiros. Há um tempo do nosso viver. Eu conheço um homem que no ano passado ele completou, agora eu fiquei na dúvida se é 100 anos ou 101. Depois eu falo para você certinho, mas se não é 101 que ele fez o ano passado, vai fazer esse ano. Está com mais de 100 anos. Há pessoas agora em tempo de pandemia, lúcidas, pessoas lúcidas, com mais de 100 anos, vivendo. Nem o vírus colocou um fim em suas vidas. Não se preocupe,
Entregue os seus problemas, os seus conflitos, os seus pesares a Deus. Não se preocupe, quando Deus está no controle, amém? Ele sabe o momento certo de nos conceder as bênçãos, amém? Na hora certa, você poderá extravasar e desfrutar das bênçãos do Senhor. As pessoas com mais recursos humanos são as que mais têm sido acometidas à morte pelo vírus. E nós dependemos de Deus. Minha confiança não está em vacina alguma, embora tudo aquilo que estabelece precaução é necessário, mas a minha confiança, amém, está no Senhor. Quem está cuidando e quem pode verdadeiramente cuidar de nós e nos tirar, se porventura lá chegarmos a ser contaminado, quem pode nos livrar? Quem pode nos livrar? Senão o Senhor. É marcante para nós, amados. Fé e obediência. Fé e obediência. Por causa de fé e obediência, de repente, Deus vai fazer você ficar de boca fechada. Palavra nenhuma deverá sair da sua boca. Silêncio total. Parece o acampamento do silêncio. Um dia eu ainda participo desse acampamento. Não é que todo tempo eles ficam mudos. Eles têm atividades que envolvem momentos de silêncio. Tá ok? Atividades que envolvem momentos de silêncio. Melhor do que falar aquilo que não vem de Deus e você acha que veio de Deus, ore. Ore. Ore por aqueles que estão sendo acometidos, ore, colocando-se nas mãos de Deus em favor daqueles que, por estarem contaminados, hospitalizados, sedados, não podem comunicar-se com Deus, mas você pode orar por eles, você pode falar com eles. Ore, clame ao Senhor, brade ao Senhor. Nós vamos agora orar. Olha lá, 7h40 no meu horário. 5 minutos me sobrando então para proceder o nosso encerramento. E a semana que vem, das maravilhas do Senhor, mais uma para nossa apreciação. São muitas. Eu vou falar só sobre 7. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Daqui a pouquinho, nós no encerramento nosso, o hino Maravilhas Divinas. Vamos encerrar com esse hino. Eu vou orar nesse momento. Deixe-me ver lá no nosso quadro de participantes. Vamos lá, Felipe. Ok. Irmãos que sempre têm nos acompanhado. Pode puxar, Felipe. Ok. Muito bem. Você pode escrever amém quando você assim quiser expressar. Tem o irmão Igor, né, e outros mais conosco. Outros irão depois acompanhar. Mas graças a Deus porque você é alguém com quem Deus hoje à noite tem tratado na sua palavra. Vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra dele aos nossos corações. Deus bendito e eterno, tua palavra é viva e eficaz, e dela encontramos no registro sagrado que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes.
ela penetra, atinge o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Que essa palavra venha atingir o nosso ser e que nós possamos desenvolver no nosso viver a nossa confiança, a nossa fé no Senhor e a nossa obediência à palavra do Senhor. Que sejamos homens e mulheres leitores da Tua palavra, de leitores a estudantes e de estudantes àqueles que meditam, se encontram refletindo a palavra lida, estudada, e também nessa reflexão que possamos memorizá-la, escondendo-a no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Deus de maravilhas, de milagres, de tudo quanto é louvável. Te louvamos, te bendizemos. Obrigado pela compreensão que do Senhor chega aos nossos corações. No nome de Jesus, oramos com corações agradecidos. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.